A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje é o 19º dia da nossa campanha e a palavra no dia de hoje é Jesus, o bom pastor. Eu gostaria de ler com vocês o que se encontra em João, no capítulo 10, dos versículos 1 até o versículo 11. Amém? Onde nos diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo para o dia de hoje. Jesus, o bom pastor. Bom, nós vemos que Jesus está ensinando aqui os judeus por meio de parábolas, ele está falando parábolas, mas muitos deles não entendem o que o Senhor está querendo dizer a eles. E nós vemos que o Senhor nos compara ali às ovelhas, enquanto ele seria o porteiro, ele seria ali essa porta. Ele nos diz que se alguém entrar por esta porta, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens, e todos aqueles que passam por essa porta, ele encontra a vida eterna, é salvo e encontra ali o Senhor. Nós vemos que o Senhor, ele nos diz que ele chama as ovelhas dele, e as ovelhas dele reconhecem a voz dele. Enquanto as ovelhas dele, quando são chamadas por algum estranho, elas não vão. Nós vemos aqui algo muito interessante, que é que quando você vai criando intimidade com o Senhor, quando você conhece realmente o seu mestre, você sabe quem ele é. Você não vai através e não vai atrás de qualquer pessoa que está falando ali, porque tem pessoas que falam o evangelho, tem pessoas que pronunciam a palavra, mas não são ali verdadeiros ministros do Senhor. Muitos estão ali para saltear, mas nós vemos que o Senhor nos ensina que aqueles que estão juntos dele, eles sabem diferenciar, eles conhecem a voz do verdadeiro pastor, eles conhecem a voz de Jesus. E hoje eu te convido para essa reflexão, para que nós tenhamos essa reflexão, que é se nós conhecemos a voz do nosso mestre, se quando Jesus nos diz algo, nós escutamos ou se nós apenas ignoramos. Porque o Senhor nos é claro dizendo que as ovelhas dele conhecem a voz dele e que elas, quando são chamadas por ele, vão a ele e ele vai adiante delas, guiando elas. Ele dá a vida dele por elas. E nós vemos que o Senhor, ele nos vem a dizer por meio desta parábola. E hoje eu te convido a refletir sobre isso. Se você está ouvindo a voz do Senhor, e se você está seguindo aquilo que Ele te ordenou, se você tem olhado adiante, olhado para frente, se você tem seguido verdadeiramente a Deus. Nós vemos que enquanto Jesus falava isso, muitos não acreditavam nele. Muitos falavam que ele era um endemoniado e outros falavam, não, como um endemoniado pode
curar, como um endemoniado pode operar milagres, porque entre os seus ele não tinha crédito. Jesus ele pregava e ali entre as suas ovelhas, as ovelhas duvidavam. Mas Jesus ele falava que as ovelhas verdadeiras, aquelas que já eram dele, reconheciam a voz dele. Mas aquelas que ainda não haviam se convertido totalmente, aquelas que ainda não haviam se tornado dele, mas haviam a se tornar, elas não reconheciam a voz dele. Elas estavam ali num aprisco, mas elas precisavam de um pastor. Então, Jesus ele falava durante a parábola que convinha pegar essas ovelhas que estavam ali isoladas neste aprisco, porque elas também necessitavam ter um pastor. Não é do agrado de Deus, não é agrado do Senhor Jesus Cristo que ninguém se perca. Jesus ele quer que todos se salvem, e para isso ele veio a este mundo entregando a sua vida para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Então, hoje eu te convido a refletir sobre esta palavra, sobre esta mensagem, que Jesus ele não quer que nenhum de nós se percamos, mas ele quer que todos nós possamos alcançar a salvação. Então, não olhe pensando que você é melhor que alguém, não pense que por você ter algo, por você ter uma instrução maior, por você ter o dom de línguas, por você ter alguma coisa, você é melhor do que alguém. Mas saiba que tudo que você tem foi Deus que te entregou e Ele pode tomar de volta, e Ele não quer que você tenha esse orgulho no coração, Ele não quer que você tenha soberba, mas Ele quer que você olhe com um olhar de igualdade entre os filhos. Jesus ele não faz acepção de pessoas, Jesus ele não faz acepção entre os filhos dele, mas Ele ama todos igualmente. Quando está nos descrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ele não amou exclusivamente o povo judeu, Deus não amou exclusivamente somente o povo israelita, mas Deus amou o mundo para todo aquele que nele crê em Jesus, pudesse herdar a vida eterna, e hoje nós podemos herdar a vida eterna. E eu queria deixar essa palavra no dia de hoje, que Jesus é o bom pastor, e as ovelhas dele reconhecem a voz dele. Nós venhamos a estar atentos, porque o ladrão ele vem senão a roubar, a matar e a destruir. Enquanto Jesus ele veio para que nós tenhamos a vida eterna, e tenhamos com abundância. Que nós estejamos em vigilância, porque o diabo ele anda ao derredor, buscando alguém que possa tragar. Ele ruge como um leão. Ele não é um leão, porque só existe um único leão, o leão de Judá, Jesus Cristo. E ele tenta ser como um leão para enganar as ovelhas. Mas Jesus ele nos é claro que as ovelhas dele reconhecem a voz do pastor. Então esteja em oração, peça discernimento, peça sabedoria ao Senhor para que você nunca se engane, mas que você esteja sempre escutando a voz de Deus. E quando Ele falar com você, esteja ciente e em obediência caminhe junto a Ele. Amém? Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo para nós no dia de hoje, que nós possamos estar refletindo sobre ela. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai, por mais este dia de campanha, Pai, que se concretiza, Pai. Jesus Cristo, que a Tua palavra nós venhamos esconder em nosso coração, Pai. Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos estar com os nossos ouvidos abertos, Pai, sensíveis a ouvir a Tua palavra, Pai, a ouvir a Tua voz, Pai. Senhor Jesus Cristo, que quando o Senhor falar conosco, Pai, que nós venhamos a caminhar juntos a Ti, Pai, buscando ao Senhor, Pai. Senhor, ora a Ti, Pai, que o Senhor possa estar, Pai, perdoando os nossos pecados, Pai, colocando anjos ao nosso redor, Pai. Jesus Cristo, não nos deixe desviar dos Teus caminhos, Pai. Pai, podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, Pai, mas nós não seremos atingidos porque o Senhor nos cobre debaixo das Tuas asas, Pai. Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, Pai, que o Senhor venha, Pai, nos colocando, Pai, em um local seguro, Pai. Pai, tira aqueles que estão no atoleiro de lama, Pai, coloca, Pai, na firme rocha.
Jesus Cristo, eu oro a Ti, Pai, e te peço, Pai. Vai, Senhor, resgatando das trevas, Pai, aqueles que estão nos domínios das trevas, Pai. Jesus Cristo, que eles possam enxergar a luz, Pai, que é o Senhor. Jesus Cristo, que eles possam enxergar o caminho, que é o Senhor. A vida eles possam ter, que vem de Ti, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, e a verdade, Pai, abra a visão deles, que é o Senhor, Pai. Senhor Jesus Cristo, que eles possam estar juntos a Ti novamente, Pai, arrependendo-se, Pai, e ouvindo a voz do verdadeiro pastor, Pai. Jesus Cristo, eles podem pensar, Pai, que o pecado é bom, Pai, eles podem pensar, Pai, que a mentira é boa, Pai, mas ela vai levá-los, Pai, ao caminho da morte, Pai. Pai, o ladrão, ele vem para roubar, ele vem para destruir as famílias, Pai, ele vem para fazer de tudo, Pai, para que os seus filhos, Pai, vão para o inferno, Pai. Mas o Senhor vem aqui, Pai, por meio desta mensagem, a nos mostrar que o Senhor não quer isso, Pai, mas o Senhor vem a resgatá-los, o Senhor vem a trazer eles de volta para casa, Pai. E eu oro a Ti, Pai, que os Teus filhos possam estar ouvindo a Tua voz, Pai, no dia de hoje, Pai, ouvindo a Tua voz, Pai, e retornando, Pai. Senhor, que essa mensagem alcance, Pai, a todos aqueles, Pai, que precisam escutá-la, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra do dia de hoje, que nós possamos estar meditando nela e cada dia mais buscando ao Senhor, espalhando o seu evangelho. Até o próximo vídeo, que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações e as comunhões estejam sobre todos e tchau, tchau.